Bom dia, queridos alunos. Vamos dar início ao roteiro 12 essa semana, com a frase de Mário Cortella. Não é a morte que me importa, porque ela é um fato. O que me importa é o que eu faço da minha vida, enquanto a minha morte não acontece, para que essa vida não seja banal, superficial, fútil e pequena. Então, meus queridos, vamos valorizar cada momento da nossa vida. Vamos dar uma pequena explicação para vocês sobre frações, para que vocês possam realizar o roteiro 12. Então, fração é uma maneira de representar um número. Na verdade, qualquer número pode ser escrito sobre a forma de fração. Por exemplo, o número 8. Eu posso dizer 8 oitavos. Por quê? Esse traço que divide a fração significa uma divisão. O número de cima, que é o numerador, é o número de partes que você pega, que você adquire de um inteiro. E o número de baixo, que é o denominador, é o número de partes em que um inteiro foi dividido. Aqui, ao representar um número 1, eu estou representando um inteiro. Um inteiro que foi dividido em 8 partes, e eu peguei 8. Por exemplo, aqueles chocolates de barra que são desenhados em quadradinhos, né? Que tem 8 quadradinhos. Imaginem eu pegar um chocolate daquele com 8 quadradinhos e em um dia comer os 8 quadradinhos. 8 sobre 8, o que significa que eu comi um chocolate inteiro. Aqui, ó, eu representei um outro exemplo de representar um número inteiro sob a forma de fração. A fração 18 nonos significa 2 inteiros, porque 18 dividido por 9 é 2. Observem agora como é que eu consigo simplificar as frações. Na verdade, eu posso escrever uma fração de várias maneiras diferentes e todas elas representando o mesmo valor. Observem esse primeiro desenho, esse círculo, essa circunferência, que foi dividida, olha, em 8 partes iguais e 6 partes foram pintadas. Eu poderia dividir essa mesma circunferência em 4 partes, como está aqui representada, e pegar apenas 3. Mas eu também poderia, cada uma dessas partes, dividir em duas. Ficaria, se eu dividisse essa parte em 2, ficaria 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ao dividir em 16, eu teria pego 12 partes. Observem que, na verdade, a representação é a mesma. A representação simplificada é essa aqui. Ao pegar a circunferência, dividir em 4 partes iguais e pegar apenas 3 partes dela. Ou seja, se eu não tiver o desenho que me represente essa fração, eu faço a mesma coisa numericamente. 6 oitavos, aqui eu não tirei duas divisórias, então eu divido por 2. 6 dividido por 2 dá 3, e 8 dividido por 2 dá 4. Lembra que simplificar a fração é escrever a mesma fração, o mesmo inteiro, perdão, em menos divisões possíveis. Olha esse exemplo aqui. Eu peguei o inteiro, dividi ele em 4 partes, porém as 4 partes foram utilizadas. Ora, se eu utilizei um inteiro, eu não precisaria nem dividir ele em partes. Ou seja, 4 quartos é o mesmo que o inteiro. 4 quartos foi dividido por 4. Então, basta excluir, ó, como eu falei aqui, o número das divisões, as divisórias, e assim você vai ter a fração simplificada. Não se esqueça que eu tenho que tirar essas divisórias quando possível.
for. Olha aqui. Aqui foi dividido em 4 partes e foram pegas 3 partes. Não tem mais como simplificar. Não dá mais para tirar das divisórias. Vamos observar outros exemplos. Aqui eu tenho uma figura que foi dividida em 16 partes. Apenas 6 partes foram marcadas. Como você simplificaria essa fração? 6 16avos. E aqui, essa circunferência que foi dividida em 6 partes iguais e 4 partes foram evidenciadas. Qual seria a simplificação dessa fração? 4/6. Qual seria o resultado? E essa aqui, onde eu tenho 2 partes do inteiro que foi dividida em 6 partes. 2/6. Como ficaria a simplificação? E por último aqui, foi dividido em 4 partes e pegam 2 partes. Observem bem, analisem, porque agora na próxima imagem eu vou tirar o máximo de divisórias possíveis. Observem aqui, ó, que eu poderia deixar apenas essa parte dessa figura, tirando essa divisória daqui. Se eu tirar essa divisória aqui, eu posso tirar de cada espaço uma divisória, tá vendo? Ó? De cada espaço de 2, formar um espaço. E aqui, ó, a mesma coisa. De cada espaço de 2, eu tiro uma divisória. Aqui é a mesma coisa, cada espaço de 2 eu tiro uma divisória. Cada espaço de 2 eu tiro uma divisória. Ó, pensem bem, cada espaço de 2 eu tiro uma divisória. Cada espaço de 2. Olha o que acontece. Perdão. Dividir por 2. Percebe? Eu tirei as divisórias em excesso. E o que aconteceu? De 6 16avos, a fração ficou 1, 2, 3 oitavos. De 4 sextos, olha o que aconteceu. Eu tirei aqui as divisórias, ficou 2 terços. Tirei a divisória aqui, eram 2 sextos. Ao tirar a divisória aqui, ficou 1 terço. Aqui eu tirei a divisória daqui, era 2 quartos, ficou 1 quarto. Então, todas elas, todos esses exemplos, tanto o numerador quanto o denominador, foi dividido por 2. Então, de 6 16avos eu tenho 3 oitavos, de 4 sextos eu tenho 2 terços, de 2 sextos eu tenho 1 terço, de 2 quartos eu tenho 1 meio. Lembrando, ó, é só dividir o numerador, ó, 2 dividido por 2 dá 1, e dividir o denominador pelo mesmo valor. 4 dividido por 2 dá 2. Então, prestem muita atenção. E aí está o primeiro exercício do roteiro. Eu quero que vocês demonstrem no caderno por qual número você vai dividir o numerador e o denominador, tem que ser pelo mesmo número, e depois o resultado. Quem tem dificuldade, gente, faz o desenho. O desenho vai dar um pouquinho de trabalho, mas vai fazer você entender. E aí, se você entender, depois é moleza. Então, aconselho aqueles que têm um pouquinho de dificuldade, representar a fração em forma de desenho. E faz a lápis. E aí pega a borracha, vai apagando as divisórias, de maneira que o inteiro continue dividido em partes iguais. Tenho certeza que você vai acertar. Depois nós temos problemas para resolver. O segundo problema, eu dei uma ajudinha para vocês, hein? Nos próximos eu não vou dar. Então, eu desenhei, por isso que eu falei, se a gente desenha, a gente enxerga melhor. Lembrem que para resolver um problema, você tem que imaginar a situação, ok? Então, olha, eu tenho uma horta comunitária que será criada em uma área de 5.100 metros quadrados. Eu desenhei aqui, ó, tudo isso tem 5.100 metros quadrados, que é a área total. Ela foi dividida, ó, em 3 partes iguaizinhas.
e somente 2/3 desta área, eu pintei, ó, somente esses 2/3 da área será utilizada para o cultivo de hortaliça. A pergunta é: quantos metros quadrados serão utilizados neste cultivo? Pelo desenho, já está aqui a resposta, ó. Será essa área que será utilizada para o cultivo. Pense, quanto mede cada uma dessas partes, já que elas são iguais e você tem o valor total da metragem quadrada. Em segundo lugar, se foram usadas 2 partes para o plantio, e você sabe o valor de cada uma, pensa, fica fácil, ok? Se for não precisa copiar o problema no caderno, basta colocar o número do problema e fazer a resolução. Quem achar legal desenhar, fica a critério de vocês, mas não vale só colocar a resposta, ok? Tem que fazer a resolução, além de colocar a resposta. E aí nós temos o terceiro problema. Eu só vou dar uma dica agora. Desenhe a pizza, divida ela em 20 partes iguais. E aí você vai conseguir, ó, o problema diz assim: tradicionalmente, os paulistas costumam comer pizza nos fins de semana. A família de João, composta por ele, sua esposa e seus filhos, vão comer essa pizza gigante, que foi dividida em 20 partes iguais. Por isso que eu falei, desenha a pizza, desenha um círculo e divida ele em 20 partes iguais. Quem tiver dificuldade em desenhar um círculo, pode desenhar um retângulo mesmo, não tem problema, ok? É só para representar. Desenhe um retângulo e divida esse retângulo em 20 partes iguais. Depois, ele está dizendo aí, ó, o João comeu 3/12. Opa, 3/12. Embaixo do retângulo que você desenhou, desenhe um outro retângulo de mesmo tamanho, e aí você divide ele em apenas 12 partes iguais, para você conseguir comparar, porque aí as divisões estão diferentes, ok? Depois, a sua esposa comeu 2/5. Ora, desenhe um outro retângulo de mesmo tamanho, divida em 5 partes e pinta 2. Comparem os 3. Aí sim, você vai conseguir entender quanto da pizza sobrou, porque você já sabe qual é a proporção de 13/12 em relação à pizza de 20 pedaços, e também vai saber a proporção de 2/5, de 2/5 em relação à pizza de 20 pedaços. E aí você vai saber quantos pedaços sobraram para os seus filhos, ok? Boa sorte! E aí eu tenho certeza que vocês vão conseguir resolver os demais problemas. O 4, 5, 6 e 7, eu não vou dar dica, que eu quero que vocês comecem a pensar, a analisar, a desenhar, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Até sexta-feira eu vou resolver todos eles para aqueles que conseguiram ou não resolver, porque, ó, uma coisa vocês têm que lembrar, isso é um problema. Existem N formas de você resolver o mesmo problema. Pode ser que na hora que eu dei a correção para vocês, eu tenha resolvido de uma maneira. E se você resolveu de uma outra maneira mais simples, não deixa de me enviar isso pelo WhatsApp, porque aí a gente pode ajudar os colegas de vocês. Porque às vezes a resolução que vocês encontraram é muito mais simples do que aquela que eu vou dar para vocês. A alegria, o segredo, o prazer do aprendizado. A gente ensina e a gente aprende. E a gente nunca tem a verdade absoluta. Na matemática, existem regras de resolução que alguém criou para facilitar a vida dele, que pode ou não facilitar a nossa. Encontra a sua maneira de resolver que seja mais fácil e passa para mim, tá bom? Um beijo para vocês e boa semana.